Todo mundo já ouviu falar dos fundos imobiliários e seus dividendos mensais aqui no Brasil, que criam a possibilidade de uma renda passiva. E na Bolsa Americana existem investimentos parecidos, os chamados de REITs. Os REITs também são uma forma para ganhar dividendos e formar uma renda passiva, mas a principal diferença é que você vai receber esses dividendos em dólar. Tanto os fundos imobiliários quanto os REITs, eles investem quase todo o seu patrimônio em imóveis. E investindo nesses ativos, você passa a deter uma parte desses imóveis, que vão te render uma espécie de aluguel, os famosos dividendos. A maioria das pessoas, na verdade, acham que os fundos imobiliários eles são e funcionam da mesma forma do que os REITs. Mas na verdade não é bem assim, existem algumas boas diferenças, até mesmo na questão de pagamento de dividendos, que eu quero mostrar para vocês na prática. Eu vou comparar aqui esses dois tipos de investimento, tanto no Brasil e no exterior, comparar as diferenças de impostos, principalmente quantidade de imóveis, possibilidades, e comparando também REITs reais com fundos imobiliários também reais, para vocês terem uma noção bem maior sobre isso aí. Os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento de renda variável e são encontrados na B3, na Bolsa Brasileira. Eles funcionam basicamente como um fundo de investimento, onde todo o dinheiro alocado ali é destinado para compra de imóveis. Existem várias gestoras diferentes de fundos imobiliários no Brasil e cada gestora possui fundos imobiliários de diferentes tipos. Já indo para os REITs, que são bem comparados aí com os fundos imobiliários no Brasil e também é dito como fundo imobiliário americano, eles são um tipo de investimento para quem quer se expor ao mercado imobiliário, mas são listados na Bolsa dos Estados Unidos e negociados em dólar. Então essa já é a primeira diferença, tá? Fundo imobiliário brasileiro você só encontra na B3, REITs, que são fundos imobiliários americanos, somente na Bolsa Americana. Em ambos os investimentos, a ideia é que eles peguem seu dinheiro, aloquem em imóveis, aluguem esses imóveis que eles compram e repassem os aluguéis para vocês em forma de dividendos. Mas agora vamos para as diferenças reais entre eles, com uma tabela comparativa e vários outros detalhes que eu vou passar aqui para vocês que eu tenho certeza que vocês não viram em nenhum vídeo. A primeira comparação e básica aqui é a quantidade de fundos imobiliários que a gente tem disponível na B3 e a quantidade de REITs que a gente tem na Bolsa Americana. No total são 434 fundos imobiliários e mais de 200 REITs nos Estados Unidos. Aqui você já deve estar falando: ah, Léo, tem muito menos REITs do que fundos imobiliários, então nanã, sei lá o que. Mas na real, o que importa aqui é que basicamente se você pegar um REIT em específico, ele tem mais de 11 mil imóveis dentro dele. Um único REIT. E apenas esse único REIT lá fora, que tem mais de 10 mil imóveis, ele tem a quantidade total de imóveis que os fundos imobiliários todos eles compram aqui no Brasil. Além disso, a gente pode comparar que em tamanho de mercado, os REITs eles são bem maiores também, né? A gente tem aqui que os fundos imobiliários no Brasil têm um total de valor de mercado de 129 bilhões de reais, enquanto os REITs têm um valor de mercado aproximado de 1,4 trilhões de dólares. Além disso, a gente compara em quantidade de investidores, obviamente que aqui no Brasil a gente tem muito menos, em fundos imobiliários 2 milhões de investidores, enquanto em REITs a gente tem mais de 150 milhões de investidores. E olhando para ano de criação, não sei se vocês sabiam, mas o primeiro fundo imobiliário que foi disponível para a pessoa física comprar na Bolsa de Valores foi em 1999. Já em REITs, o primeiro REIT que surgiu ali para a pessoa física comprar foi em 1960. A próxima diferença, e essa eu quero explicar com mais detalhes para vocês entenderem a real motivação e vantagem e desvantagem para cada tipo específico, é que os fundos imobiliários eles são classificados como fundos e os REITs eles são classificados como empresas, como se fosse bem parecido a ações. Isso permite que, por exemplo, os REITs consigam ter algumas diferenças dos fundos imobiliários, como por exemplo a alavancagem. É muito mais fácil um REIT crescer financeiramente comprando imóveis, alocando dívidas em bancos. Alguns REITs, se vocês forem analisar, vocês vão ver que alguns deles têm 3, 5, 7 vezes a dívida alavancada frente ao EBITDA que ele gera. Também existem alguns fundos imobiliários que são alavancados, mas é muito raro de se ver e além de ser um processo muito mais burocrático. E diferente dos REITs que possuem dívidas enormes, os fundos imobiliários possuem dívidas em torno de 20 a 40% em relação aos ativos. E só para vocês saberem, os fundos imobiliários também conseguem de certa forma alocar dívida, não diretamente que nem os REITs conseguem, mas de outras maneiras. A primeira delas seria o fundo imobiliário comprar um imóvel parcelado. Ou seja, se ele não tiver o dinheiro à vista, ele vai lá e parcela essa compra desse imóvel por um período específico. Então pode ser sim considerado uma certa alavancagem. E a segunda maneira muito comum dos fundos imobiliários se alavancarem para crescer é basicamente por meio dos CRIs, que é o famoso Certificado de Recebível Imobiliário. Nesse caso, se o fundo imobiliário não tiver o dinheiro para comprar um determinado imóvel que ele queira, ele pode simplesmente fazer um acordo com um banco.
onde ele pode garantir que os aluguéis futuros daquele imóvel serão repassados para o banco como fosse um empréstimo. Então, caso aquele fundo imobiliário conseguisse comprar aquele imóvel por meio de um CRI, os próximos aluguéis teriam que ser repassados para o banco. Inclusive, essa é até uma operação bem arriscada para os fundos imobiliários, porque muitos deles colocam como garantia o próprio imóvel. E obviamente, caso eles não consigam pagar essas dívidas, os imóveis são retirados do seu portfólio. Então, o principal motivo de os REITs terem normalmente valorizações maiores em valor de preço do que os fundos imobiliários é por conta dessa facilidade de aquisição de dívidas e por serem considerados empresas e não fundos, que nem os fundos imobiliários. Já indo para a parte de setores, né? Quantos setores tem nos REITs e fundos imobiliários, quais são as diferenças? Os REITs acabam saindo bem na frente, vocês vão ver aqui. Na relação de fundo imobiliário, a gente tem três aqui muitos principais, né, que a galera fala, que é tijolo e parte de papel, e aí você tem os fundos corporativos, shopping, logísticos, de hotéis, e você tem os de papel que são de dívidas, né? Então são de CRIs, LCIs e tem outros atrelados. Mas assim, não é tão amplo que nem vocês vão ver aqui nos REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Aqui eu tô mostrando alguns setores dos REITs em específico. Logicamente não deu pra colocar todos aqui, mas só pra vocês terem uma noção de diversificação e possibilidades em relação aos fundos imobiliários do Brasil. Por exemplo, a gente tem residencial lá fora, que tá começando aqui no Brasil também. A gente tem retail, que é varejo, industrial, infraestrutura, data center, tá? Ou seja, existem REITs que tem grandes galpões com vários bancos de dados ali gigantescos, que é o caso do Equinix, que é um de data center. Você tem de saúde também, self-storage, que é basicamente aqueles auto-armazenagem, né? São aqueles mini galpõezinhos que a galera joga um monte de tralha lá dentro. Você tem de escritório, que também é comum aqui no Brasil. Você tem de hotel também, que tem aqui no Brasil. Outro diferencial de setor de REIT é o timber, que é basicamente madeira. Sim, existem REITs que compram terrenos, plantam árvores e colhem essas madeiras para vender. É um grande diferencial, também não tem aqui ainda no Brasil. Fora que tem REIT de prisão, REIT do que você possa imaginar, até de antena tem. Sim, REIT que pega alguns lugares e colocam antenas ali dentro. Outra grande diferença entre os fundos imobiliários e os REITs é a quantidade de imóveis que tem dentro de cada um deles. Por exemplo, o fundo imobiliário XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping, ele possui 12 propriedades em 5 estados do Brasil. Enquanto isso, o REIT Regency Centers, que é o ticker REG, que também é do setor de shoppings, possui mais de 400 propriedades que estão espalhadas em mais de 20 estados dos Estados Unidos. Outro exemplo é o fundo imobiliário HGLG11, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, e é do setor de galpões logísticos, possuindo aí 19 propriedades em 5 estados do Brasil. Enquanto o REIT Prologs, também de logística, também um dos maiores aí do mundo, possui quase 5.500 galpões logísticos em toda a América do Norte, Brasil, China, Inglaterra, França e outros países. São apenas 2 exemplos, mas vocês podem perceber que a quantidade de imóveis nos REITs é disparadamente maior do que nos fundos imobiliários, o que traz também uma diversificação melhor para o seu portfólio, porque você corre menos risco de um inquilino deixar de pagar um imóvel e você perder dinheiro com isso, ou deixar de receber uma quantidade muito grande de dividendos. Diferente de um fundo imobiliário que, por exemplo, se tem 10 imóveis e um locatário sai, basicamente 10% do portfólio todo já está desalocado. E aí você compara com um REIT aí que tem 4.000, se sai um locatário, o que muda, né, no percentual? Quase nada. Outra diferença importante são os tipos de contrato utilizados nos aluguéis dos imóveis ali dentro desses portfólios. No caso dos fundos imobiliários, o tipo de aluguel mais utilizado é o Triple Net Lease, que é o famoso NNN. Esse é basicamente um tipo de contrato bem interessante, até por sinal, que até traz mais previsibilidade de fluxo de caixa para os fundos imobiliários, porque basicamente todas as responsabilidades de manutenção, impostos e outras obrigações são todas para o inquilino daquele imóvel. Ou seja, o fundo imobiliário no Brasil não precisa pagar nenhuma despesa a mais além do que ele tem que receber de aluguel, o que é bem interessante e de novo gera uma previsão maior de fluxo de caixa do que os REITs, por exemplo. Então, já entrando na parte dos REITs, os REITs eles possuem contratos diferenciados, não é exatamente Triple Net Lease que nem os fundos imobiliários americanos. Eles possuem normalmente 4 tipos de contratos diferentes. E são esses aqui, só para vocês terem uma noção, tá? O Xzinho quer dizer que significa sim, né? Então, basicamente, você tem contratos padrões, em que é somente cobrado o aluguel ali do inquilino. Você tem o Single Net Lease, o Double Net Lease e o Triple Net Lease também, que tem em REITs, também tem em fundos imobiliários americanos. E você pode ver a diferença de cada um deles, né? Cada vez mais o Triple Net Lease, por exemplo, é o que dá mais responsabilidade para o inquilino e o padrão é o que dá menos responsabilidade para o inquilino e mais sim para o REIT no caso. Eu acho até interessante os REITs terem uma diversificação de contratos um pouco maiores, porque isso abre um pouco de portas para você poder negociar com diversos inquilinos de formas diferentes. Agora vamos para a parte mais falada de todo mundo assim, que é a parte de dividendos, que
todo mundo compara e fala: ah, fundo imobiliário paga muito mais dividendo do que os REITs lá fora, não vale a pena comprar REITs, ah, eu quero ver se mudar essa minha cabeça, Léo. Então vamos lá que eu vou mostrar dados reais. Se você olhar cruelmente pelo Dividend Yield, que é basicamente um indicador que mostra o quanto aquele fundo imobiliário ou REIT paga em dividendos em relação ao preço da cota daquele REIT ou fundo imobiliário, vocês podem observar que obviamente os fundos imobiliários eles vão ter um Dividend Yield maior, um pagamento maior do que os REITs, né? Se você olhar aqui do lado direito. Isso aqui eu fiz uma comparação de alguns REITs específicos, né? Que são dos mesmos setores, com fundos imobiliários dos mesmos setores, e a diferença aqui dos Dividend Yields. Mas existem algumas diferenças que fazem com que esse Dividend Yield seja totalmente diferente em valor financeiro. O primeiro deles é que a obrigatoriedade de distribuição, ou seja, o quanto é necessário aquele fundo imobiliário distribuir, por exemplo, em forma de dividendos do que ele lucra, é diferente de um REIT. Então, 95% ali da geração de fluxo de caixa do fundo imobiliário tem que ser repassado em forma de dividendos para o acionista. E 90% daquele dinheiro, daquele lucro que o REIT gera, tem que ser passado pelo menos, no mínimo 90%, em forma de dividendos. E por os REITs serem empresas que conseguem se alavancar e tem até um percentual menor aqui de necessidade mínima de distribuição de dividendos, eles acabam pegando esses 10% aqui que eles deixariam de pagar em forma de dividendos e reinvestem em mais imóveis e propriedades. Outra grande diferença que faz com que o dividendo seja maior na parte de fundos imobiliários, mas não que isso deixe de ser interessante investir num REIT, vocês vão saber por que já já, é a questão dos impostos sobre os dividendos. Aqui no Brasil ainda não existe nenhum imposto sobre os dividendos recebidos dos fundos imobiliários. Enquanto lá fora, se você é brasileiro e investe em REIT, todos os dividendos recebidos serão tributados em 30%. Isso é direto na fonte, a própria corretora vai lá, tributa 30% e deposita líquido na sua conta. Só que por conta dessa tributação e de vários outros países também tributarem os dividendos ali recebidos dos Estados Unidos, basicamente você vai receber um dividendo menor do que deveria, certo? Então o que os REITs acabam fazendo é tentar entregar valor ao acionista de outras formas para que ele receba mais e evite pagar esse imposto tão alto, como por exemplo a recompra de ações. É muito comum, principalmente em ação lá fora, REIT também, recomprarem bastante suas próprias ações e tirar de circulação do mercado, que faz com que você acionista ganhe maior representatividade naquele REIT ou empresa sem precisar colocar capital financeiro. É basicamente uma outra forma de entregar valor para você, sem ao menos você perceber. Porque às vezes a galera acha que só vale a pena investir se você receber dividendos, ver cair aquele dinheiro na sua conta, mas não é bem assim. Outra grande diferença que faz com que esse dividend yield seja muito maior em valor financeiro no Brasil é em questão de inflação e taxa de juros. Se você olhar, a inflação historicamente aqui no Brasil é muito mais alta do que nos Estados Unidos. No Brasil, normalmente a média é 6% ao ano, enquanto nos Estados Unidos a média é de 2% ao ano de inflação. Então, só para vocês entenderem de contratos de aluguéis, basicamente as correções dos aluguéis aqui no Brasil são muito maiores para compensar a inflação. Fora que, também por uma inflação mais alta aqui no Brasil, a taxa de juros acaba sendo mais elevada aqui no Brasil do que normalmente nos Estados Unidos. Se a gente comparar o aumento de agora, fica muito claro esse posicionamento, né? Aqui no Brasil a gente está com mais de 13% de taxa de juros no momento, enquanto nos Estados Unidos está em 5%. E até por conta disso, pela Brasil ser um risco um pouco maior, eles vão pedir um valor financeiro maior também de dividendos, porque é basicamente um risco maior que eles estão correndo. Até porque senão eles pegariam esse dinheiro e colocariam 100% ali na renda fixa e acabou. Então o fundo imobiliário tem que pagar um pouco mais de dividendo para mostrar realmente essa entrega de valor de curto prazo ali para o investidor que deixaria de investir na renda fixa e está colocando no fundo imobiliário com risco maior. Bom, outra diferença nos pagamentos dos dividendos dos fundos imobiliários e REITs é que os fundos imobiliários, a maioria deles são pagamentos mensais, enquanto os REITs, a maioria deles os pagamentos são de dividendos trimestrais. Mas isso não quer dizer que não existam REITs que pagam mensais. Existem alguns, como por exemplo o Stag, Realty Income e vários outros também que pagam dividendos mensais. Mas a grande maioria vai ser trimestral nos Estados Unidos e mensal aqui no Brasil. E uma outra breve diferença aqui bem interessante para vocês saberem é que dá para vocês comprarem ativos fracionados, né, REITs fracionados nos Estados Unidos e no Brasil com o fundo imobiliário não. Por exemplo, o mínimo que você consegue comprar de um fundo imobiliário no Brasil na B3 é uma cota. Nos Estados Unidos você consegue comprar 0,0 alguma coisa de um REIT, o que possibilita você investir com um valor financeiro menor do que no fundo imobiliário e ainda assim continuar recebendo dividendos. Se você compra um ativo fracionado de REIT 0,0 alguma coisa, você continua recebendo os dividendos, só que logicamente proporcional ao que você investiu. Já indo para a diferença em relação aos impostos, né? Porque já falei para vocês que é tributado lá fora os dividendos dos REITs em 30%, e aí existe um lado benéfico muito maior para a parte dos REITs para quem é brasileiro.
Nos fundos imobiliários aqui no Brasil funciona da seguinte forma: você comprou um fundo imobiliário, teve lucro e vendeu, independente do lucro ou de quanto você vendeu, você vai ter que pagar ali 20% sobre o lucro e acabou. Lá fora, se você é brasileiro, você tem uma isenção de até 35 mil reais em vendas por mês, isento de qualquer imposto, independente do lucro que você teve. Vendeu até 35 mil reais no mês no total de venda, não paga nenhum imposto. Vendeu acima de 35 mil reais, você vai pagar aí sobre o lucro 15% até 22,5%. Só que esse 15% aqui é até 5 milhões de reais. Então basicamente grande maioria de vocês, se forem vender um REIT lá fora com lucro acima de 35 mil reais do total da venda, basicamente vocês vão pagar 15%, que já é um imposto menor do que aqui no Brasil. Fora que essa isenção aqui já é bem interessante, 35 mil reais por mês é bastante coisa. E por todos esses motivos, os REITs acabam de certa forma apresentando uma rentabilidade muito maior na valorização das suas cotas. Isso sem contar a valorização do dólar também ao longo prazo. E só para vocês terem uma noção aqui, essa é uma comparação da valorização do IFIX, que pega vários fundos imobiliários no Brasil, com o índice Dow Jones REIT, que pega vários REITs nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Você pode ver que a rentabilidade é bem parecida aí entre os dois nesses últimos anos aí. Mas calma aqui, nem eu falei para vocês, não é bem assim. Vamos comparar alguns REITs em específico, para vocês entenderem o porquê, mesmo os REITs pagando dividendos menores lá fora, eles acabam recompensando na valorização. Vocês estão preparados? Porque agora vai quebrar a cabeça de muitos de vocês que acham que só dá para ganhar dinheiro recebendo dividendo. Seguinte, aqui eu tô comparando nos últimos 10 anos a rentabilidade do Prologis, que é um REIT de galpão gigantesco nos Estados Unidos, contra o HGLG, que é um REIT gigantesco também de galpão, só que no Brasil. Se você pegar nos últimos 10 anos, basicamente o PLD teve uma valorização aí de 10% maior do que o HGLG. Não é muita diferença. Isso aqui a gente está comparando a valorização do preço da cota mais o reinvestimento dos dividendos pagos ao longo do período. Só que se você fizer a mesma comparação nos últimos 10 anos com os mesmos REITs e fundos imobiliários, só que tirando o reinvestimento dos dividendos, olha a diferença que dá na valorização da cota. Aqui a gente está pegando somente a valorização, sem o reinvestimento dos dividendos. Porque não sei se vocês sabem, quando um REIT ou um fundo imobiliário paga dividendo, isso é descontado do preço da cota. Então você pode observar que o Prologis teve 219% de valorização nos últimos 10 anos, enquanto o HGLG 46%. Isso somente na valorização da cota. E aí depois dizem que, porque não paga muito dividendo lá fora, o PLD paga pouco, paga, sei lá, 3% ao ano, não vou ganhar dinheiro com isso. Vocês não comparam da certa forma. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente compara dois gigantes também, que é o ARI, que é um REIT de office, escritório, nos Estados Unidos, com a HGRE11, que é um REIT também de escritório no Brasil. Aqui é comparando os últimos 10 anos dos dois com o reinvestimento e a valorização da cota de cada um deles. O ARI ficou um pouquinho acima aqui do que o HGRE11, com uma diferença aí de, sei lá, uns 15%. Também não é muita coisa. Mas se a gente comparar somente a valorização da cota, sem contar o reinvestimento dos dividendos, vocês podem observar que o ARI entregou aqui 68% de valorização, enquanto o HGRE no mesmo período também entregou menos 8% de valorização nesses últimos 10 anos. Então, de novo, não é porque o fundo imobiliário está pagando mais dividendo que ele está entregando mais valorização os REITs lá fora. Se você olhar na comparação ideal, eles entregaram basicamente o mesmo valor. Só que se você olha só por dividendo, parece que você está recebendo mais, mas você tem que olhar também o retorno da cota, porque não adianta você perder no retorno da cota, ganhar no dividendo e ficar no 0 a 0. Então, para resumir aqui, basicamente existem óbvias diferenças entre REITs e fundos imobiliários americanos, apesar de ter um direcionamento de comprar imóvel, alugar e repassar isso em forma de dividendos. O que eu queria deixar claro aqui para vocês é que eu acho interessante vocês terem os dois, que é o meu caso. Eu tenho um pouco de fundo imobiliário aqui no Brasil e tenho grande parte do meu patrimônio, na verdade, em REITs lá fora. Só que eu tenho os dois. Os REITs é interessante porque você está investindo em dólar, então você ganha com a valorização do dólar, você tem uma diversificação de setores muito maiores, de imóveis, você tem várias possibilidades e ganha na valorização da cota. E aqui no Brasil você pode investir, só que você vai receber mais em forma de dividendos e você tem menos escolhas, mas também é interessante pro longo prazo, dependendo de qual você escolher. Obviamente que nem os REITs, você tem que escolher os melhores. Agora eu quero saber de vocês, qual vocês preferem, fundos imobiliários ou REITs, que são os real estates lá fora nos Estados Unidos? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, e se você gostou desse vídeo comparativo, já compartilha com seu amigo aí que tá na dúvida também. E não esqueça de deixar a curtida pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!